Muito bem, pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje falaremos de segurança do paciente, tá bom? Falaremos sobre as metas internacionais de segurança. Então, não sei se todos já conhecem, mas a Joint Commission International é a principal acreditação no âmbito global sobre segurança e qualidade de serviços de saúde. Essa acreditação é concedida por uma organização não governamental norte-americana. Ela leva esse nome e dedica-se à certificação de padrões de qualidade em serviços de saúde. Ou seja, os hospitais eles são auditados a fim de buscar esse padrão de segurança que visa aí a segurança do funcionário, mas principalmente aí do paciente. Então nós conheceremos as metas internacionais de segurança na aula de hoje. A primeira delas é a identificação correta do paciente. Então nós utilizamos dois identificadores, nome completo e data de nascimento. E sempre na pulseira, antes de qualquer procedimento, antes de iniciar o plantão, é preconizado que o técnico auxiliar, o enfermeiro, o médico, identifique o paciente correto, certo? Então, primeira meta de segurança que é mundial, tá, gente? Inclusive a OMS também, ela faz essa prática e ela acompanha aí a prática da JOID e é uma meta internacional, ou seja, os hospitais do mundo todo, eles preconizam o número 1, a identificação correta do paciente, utilizando dois identificadores na pulseira. Comunicação efetiva. Bom, a comunicação efetiva, ela é tida como sendo eficaz entre profissionais da saúde, entre os setores. Então, a comunicação efetiva, eu vou citar um exemplo clássico, que é a prescrição, né? Onde o médico ele vai falar a dosagem, falar o nome do medicamento, tá? Prescrever, e o enfermeiro, só o enfermeiro pode fazer a leitura, tá bom? Ele vai fazer a releitura daquilo que foi prescrito. Então, o nome disso, né, a comunicação efetiva, com a leitura e releitura da prescrição. Então, o que acontecia no passado, né, há 10 anos atrás? O paciente ele tinha dor, né, o médico titular ele não estava em plantão, né, o responsável daquela internação ele não estava em plantão e o paciente ele era medicado por um outro médico que não conhecia, ou ligava para o médico e ele não podia prescrever por telefone, a ordem verbal, né? Então hoje a ordem verbal ela é preconizada que seja feita dessa forma. O enfermeiro entra em contato com o médico responsável, né? Relata aquilo que o paciente está sentindo, relata o score de dor e o médico ele vai prescrever ordem verbal via telefônica, né? Então é ordem telefônica, certo? Então o enfermeiro vai marcar lá no prontuário OT, ordem telefônica, prescrever a droga, a dosagem, a maneira e o horário que ele deve ser prescrito, e o médico ele vai fazer a releitura e leitura, confirmando assim aquela prescrição. A partir daquele momento, o médico ele vai ter aí 24 horas para validar aquela prescrição. Então ele prescreveu, certo? Ele vai ter 24 horas para carimbar aquela prescrição ali. Se ele não fizer isso, né, ele vai, no caso, perder o direito de estar, né, alguns hospitais ele perde esse benefício, né, de poder fazer a ordem telefônica, prescrever por telefone. Então ele vai ter que sair da casa dele, ir até o hospital. Então quem perde na verdade é o paciente. Então a comunicação efetiva é a número 2, né, entre as metas internacionais de segurança do paciente. Beleza? Uso de medicamentos. Medicamentos de alta vigilância são aqueles relacionados aí a um alto percentual de erros, com risco elevado de resultados adversos. Pode-se dizer que o conceito de 5 certos para a administração de medicamentos são: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo. Enfim, gente, isso é o básico, tá bom? Mas hoje eu vou falar para vocês que a Joint Commission e a OMS, ela não pede só que você saiba esses 5 certos. Você precisa saber também que existem alguns medicamentos que a gente chama de alta vigilância, que é o cloreto de potássio,
né? As ampolas de KCl, a gente até brinca, fala Cássia-Eller, né? É o cloreto de potássio, sulfato de magnésio, né? Medicamentos que facilmente a gente pode confundir, por exemplo, com ampola de soro fisiológico, o soro fisiológico a 20%. Medicamentos com os quais você pode se confundir e que existe um risco elevado de resultados adversos. Ou seja, se você errar e infundir no paciente um sulfato de magnésio, um cloreto de potássio, o efeito pode ser devastador. Então, a OMS e a DIOD criaram aí os medicamentos de alta vigilância, certo? Então, você vai ter esses medicamentos separados dos demais, ou eles estarão com uma etiqueta vermelha, uma etiqueta amarela, sinalizando o alto risco na administração desses medicamentos, desses fármacos aí. Número 4, nós temos aí o objetivo de garantir o procedimento correto, que ele seja feito de maneira correta, no local correto e com todos os recursos disponíveis. Então criou-se aí um procedimento chamado timeout, né? O timeout, ou traduzindo aí o tempo esgotado, ele é, na verdade, um check-in, né, que é feito, né, como na imagem vocês estão vendo aí, o enfermeiro lendo em voz alta, né? Na verdade, o paciente não deveria nem estar sedado, né? Porque o paciente, ele antes de iniciar o procedimento, é feito então a leitura, né, em voz alta do nome do paciente, do procedimento que vai ser feito, dos equipamentos que serão utilizados, dos exames relacionados ao procedimento, o membro ou a prótese correta, certo? Tudo isso tem que ser feito antes de prosseguir com a indução anestésica. Então, o timeout é o número 4, que garante uma cirurgia segura, garante que o membro não seja operado de forma incorreta, que o paciente não seja sedado com um equipamento aí que seja necessário para a cirurgia sem que o equipamento esteja lá. Enfim, isso garante também uma cirurgia, um procedimento seguro. Então esse é o número 4 na segurança do paciente. Número 5. Então, redução do risco relacionados à infecção associados a cuidados de saúde. Então, essa meta é uma coisa que a gente fala, que isso, lavar as mãos, né? É simples. No entanto, estudos mostram aí que as infecções, elas são muito evitadas e muito bem evitadas aí, é uma medida primária, essencial de prevenção para infecções. E as diretrizes de higiene das mãos são baseadas em evidências que estão disponíveis aí no site da OMS e nos Centros de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, e em várias organizações nacionais e internacionais. Então, vários estudos mostram que as mãos, né, ela é responsável por transportar, né, micro-organismos patogênicos aí, e que a lavagem de mãos, por mais simples que pareça ser, reduz muito riscos de infecções cruzadas, principalmente. Então, por isso que ela é a número 5 nas metas de segurança, metas internacionais de segurança. Beleza? Meta de número 6. Todos os pacientes devem ser avaliados quanto ao risco de queda. Então, aqui tem uma foto de um idoso, né? Mas, claro, todo paciente, gente, que saiu e está internado, a partir do momento que ele sai do seu ambiente de residencial, familiar, ele passa a estar, né, num lugar diferente e propício, sim, a tropeçar, a cair. Então você tem que orientar o paciente independente da idade. Tá? No caso maior de risco de queda, nos idosos, é importante que haja eliminação de obstáculos no chão, tapetes. Tá? É importante, no caso dos idosos também, a presença do acompanhante constantemente, tá? Isso é lei. E o ajuste de medicamentos que causam tontura e fraqueza. Então, prestar atenção aí nesses medicamentos que podem causar diminuição de força motora, sonolência ou tontura. E aí, você sinalizar para o acompanhante e para o paciente
chamar e pedir ajuda sempre quando necessário, beleza? Então essas foram aí as metas internacionais de segurança do paciente. Então a segurança aí, essa matéria nós falamos aí bastante de segurança do funcionário e hoje foi dedicada aí à segurança do paciente. Isso, gente, essa aula de hoje despenca em provas de admissão, tá? Eu diria mais, que 80% desta aula cai em provas de admissão. Ou cai Joint Commission, ou cai timeout, ou cai risco de queda, lavagem das mãos, tá bom? E isso, sim, vai cair na prova, beleza? Até logo, pessoal. Um forte abraço a todos. Se tiverem dúvidas, é só mandar lá no chat, tá bom? E lembrando que hoje é sexta-feira. Muito juízo, tá bom? E fiquem todos com Deus.